Todo mundo ficou muito espantado com a brutalidade da morte de Givaldo de Jesus Santos por 2 guardas da Polícia Federal. E ela lembra a solução final dos nazistas, o uso de gás, e também o assassinato pela polícia americana de George Floyd. Este continua sendo o principal assunto do dia, neste último dia útil da semana, e eu também tratarei de outros assuntos, como a nova pesquisa Datafolha, dando uma distância muito maior do do Lula em relação ao Bolsonaro no primeiro turno e uma diferença grande também no segundo. Além disso, tratarei da arrecadação recorde do petróleo para os cofres federais, desmentindo o discurso contra os estados do chefe do desgoverno federal. Bom, eu quero mais uma vez aqui cumprimentar você que está nos acompanhando, você que sempre vê os vídeos todos, comenta, critica quando encontra erros, eu acato, falo aqui e continuo dizendo que não sou imparcial, eu estou do seu lado, né? Eu sou independente, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou governo, não sou oposição. E é dentro desse parâmetro, né, que eu quero mais uma vez aqui registrar o imenso pesar de tudo que eu vi dessa notícia do sul de Sergipe, da morte do brasileiro desarmado Givaldo de Jesus Santos, 38 anos, casado, um filho, negro, com deficiências mentais, pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal na rodovia. Ele estava numa moto, foi levado para dentro do porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal, não coube, os pés ficaram de fora, os agentes assassinos fecharam a porta do porta-malas em cima do pé dele, forçando com a dor a tirar o pé e fechar, e usaram 2 tipos de gás. Eu quero saber se a Polícia Federal, que vai chegar a esse crime, vai realmente definir que gás é esse, porque a polícia está tentando, a Polícia Rodoviária Federal, uma instituição que goza de todos os benefícios e os elogios do presidente Jair Bolsonaro, se a polícia vai realmente confirmar o laudo pericial que deu como morte por asfixia mecânica, como foi, por exemplo, o do George Floyd lá nos Estados Unidos. Estamos esperando para ver. Também, uma notícia mais recente é que a Datafolha apresenta uma nova rodada de pesquisas com uma diferença bem alargada entre o favorito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. 21 pontos. O Lula tem 48, Bolsonaro 27. O Ciro aparece com 7% no primeiro turno. No segundo turno, aumentou também a diferença de Lula para Bolsonaro, ficou sendo de 51 a 33, né? 18 pontos percentuais. Neste momento, né, com essa morte desse brasileiro honesto, cidadão contra quem não há nenhuma suspeita de crime, até agora não apareceu, né? E também no dia da divulgação dessa pesquisa, antes de tudo isso ser noticiado, o Bolsonaro disse para a imprensa que o ministro do Supremo Tribunal Federal e, na eleição, será presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é parcial. Ele disse que não tem dúvidas quanto a isso e que o Alexandre de Moraes fica prorrogando processos porque não tem base legal para resolvê-los contra ele, Bolsonaro. Também a jornalista, minha colega Miriam Leitão, publicou um artigo no seu blog no Globo,
mostrando que a arrecadação do governo federal bateu recorde em abril, 195 bilhões. No acumulado do ano, segundo o Miriam, a arrecadação chegou a 743 bilhões, com aumento real de 11% sobre o mesmo período de 2021, também o melhor número da série. Segundo ainda Miriam no Globo, o curioso é que o governo tem culpado os governadores pela alta tributação do setor de óleo e gás, quando foi justamente a receita com petróleo e afins que impulsionou a própria arrecadação. Todos nós sabemos da diferença grande, do grande desprezo que o Bolsonaro tem pela verdade. Mas depois vêm os números e provam isso. E prova, sobretudo, é que o Estado brasileiro explora o cidadão comum com uma arrecadação injusta de impostos num momento de grande dificuldade na economia. Ora, meus amigos, é o fim da picada que o brasileiro passando fome, dormindo na rua, aumentando o teor de miséria e de desemprego, seja obrigado a provocar a cada novo passo a arrecadação. E esse aumento de arrecadação também se deve ao aumento da inflação que pesa de forma absurda e violenta no bolso do cidadão, principalmente do mais pobre. Também há a notícia de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, brigou com o subprocurador Nível de Freitas, quase chegando às vias de fato, partindo para o esforço físico, né? Por causa do combate que esse subprocurador faz às tentativas de outro subprocurador que foi nomeado pelo Aras, que é produtor agropecuário, né, e que se chama Juliano Baloch Vila Verde de Carvalho. Ele, por exemplo, tem lutado para liberar a medida provisória da grilagem de Bolsonaro, ou seja, medidas que fazem parte daquela famosa metáfora do Ricardo Salles, o ex-ministro do meio ambiente, né, que eu chamo sempre de ministro do mau ambiente, em que ele disse, vamos aproveitar aí a pandemia, né, e a quarentena para passar a boiada, né, passar a boiada de liberação da exploração e, sobretudo, da destruição da natureza, né. A Agência Nacional de Saúde, dentro da política de venha a nós e ao vosso reino nada, que não tem nada a ver com o Padre Nosso, autorizou o aumento para plano de saúde individual e familiar de 15,5%, o maior da história. A Polícia Federal concluiu que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não cometeu crime com disparo acidental no aeroporto. Daqui a pouco, a Polícia Federal vai decidir que os disparos e facadas feitas na Vila Cruzeiro, lá na periferia do Rio, também foram acidentais. A polícia não quis matar. Inclusive, no caso da facada, fica difícil explicar como é que foi uma reação a tiros, se foram mortos. Foram mortas pessoas com as casas invadidas e pelo menos o irmão de uma vítima disse que o seu irmão foi morto a facadas. A polícia primeiro corrigiu o número total de mortos para 23, que é um número absurdo, que faz inclusive vergonha esse governador Cláudio Castro, bolsonarista de primeira hora, puxa-saco de Flávio, Jair e Eduardo Bolsonaro, mas depois foi obrigado a aumentar para 25, porque teria havido 3 mortes na operação fora lá da comunidade da Vila Cruzeiro, né? Uma notícia pitoresca, sem querer, por engano, o Augusto Aras fez circular no WhatsApp dele, pessoal, um pedido do ministro, ainda ministro da Economia, que tem sido prestigiado, né? Até mais um assessor dele foi nomeado agora presidente da Petrobras, pedindo para que o livre de ter que depor na Polícia Federal num processo que corre contra o senador Renan Calheiros. Para terminar, eu vou comentar também, já que nós começamos falando do gás dos nazistas, que os grupos neonazistas continuam em plena atividade no Brasil, animados com os bafos bolsonaristas, e um mineiro chamado Ademar Altef Xavier
ameaçou estuprar e matar uma jornalista que não quis se identificar ao denunciá-lo à polícia. Ele foi denunciado à polícia e está sendo processado porque não quer sofrer retaliações de outros neonazistas que pululam, né, neste Brasil que já foi uma pátria muito mais para ser amada do que é hoje, né? Eu aproveito aqui o fim da semana para dizer que voltarei na segunda-feira com meus vídeos, mas no sábado teremos uma entrevista espetacular que eu fiz com o professor de Harvard, Roberto Mangabeira Unger, filho de alemão, mas neto de um grande político baiano, Otávio Mangabeira, e sobrinho-neto de outro grande político baiano, João Mangabeira. Nessa entrevista eu vou lembrar ao professor que já houve no Brasil políticos honestos, políticos que tinham planos de governo. Era o caso desses dois, desse ancestral e desse outro parente próximo dele. Para o Dois Dedos de Prosa, eu estou conversando com Edilson Martins, que foi o primeiro jornalista ecológico no Brasil, editor de ecologia no jornal famoso Pasquim, que está sendo homenageado no 18º Festival Amazônia, sobre reportagens e documentários. O Edilson é um documentarista, foi meu colega no Jornal do Brasil, e nessa época ele conhecia e era muito amigo do Chico Mendes. Também foi muito amigo de outro herói da luta dos indígenas lá nos seus territórios, o Apoena Meireles, e dos indianistas mais conhecidos do Brasil, os irmãos Vilas Boas. E ainda estão no ar tanto a entrevista do sábado com o professor Guilherme Albuquerque, falando das eleições no Brasil, quanto a Dois Dedos de Prosa com Antônio Risério, antropólogo baiano, que denuncia a censura do fascismo, da esquerda fascista, chamada identitária, né? O fascismo dos negros contra os brancos. Convido-os a acompanharem esses programas e também os que vão entrar neste fim de semana. Até segunda, direto ao assunto.